Olá, pessoal do segundo ano da Escola Cândido Mariano, sou a professora Ellen e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre os espelhos planos e nós vamos falar agora sobre as imagens, né, como elas se formam e quais são as características. E para falar disso, a gente vai começar pela situação mais simples, que é a imagem de um ponto. Então vamos observar aqui, ó, nós queremos mostrar onde vai ficar a imagem desse ponto P. Então essa linha azul aqui com esses risquinhos é o espelho. Então, esse risquinho, vamos dizer, demonstra a parte traseira do espelho. Então, a superfície polida, ela está aqui. Então, ó, nós vamos ter um raio incidente, né, que chega aqui formando 90 graus com o espelho. O raio refletido tem que ter o mesmo ângulo, como a gente viu lá no caso da reflexão. O ângulo do raio incidente é igual ao ângulo do raio refletido. Então, tá aqui, esse é o primeiro. Agora, vai sair outro raio aqui, né, de luz do ponto P. Chegou no espelho, o espelho vai refletir esse raio. Então, o ângulo θ e o ângulo θ', eles têm a mesma medida, Então, nós vamos tracejar aqui esse raio e esse segundo raio refletido, né? O traço é do raio refletido. Onde esses raios se encontrarem, será o nosso ponto imagem, que a gente chamou aqui de P'. Então, para formar uma imagem, nós precisamos de no mínimo 2 raios refletidos. Então, aqui nós temos esse que chegou fazendo 90 graus com o espelho, e o outro que chegou formando um ângulo θ com o espelho. E aí, então, quais são as características desse ponto imagem P'? Ele é simétrico, AP, em relação ao plano do espelho. O que significa isso, ser simétrico? A distância que P está do espelho é a mesma que P' está do espelho. Então, se a gente medir essa distância e essa distância aqui, ela é a mesma, ela tem a mesma medida. Então, isso que quer dizer simétrico. Ao plano do espelho. O espelho é um plano. Então, é isso que está dizendo nesse número 1. Agora, a segunda coisa quer dizer que a imagem desse ponto P', ela é virtual. Por que ela é virtual? Porque ela é formada a partir dos prolongamentos. Ó, esse tracejado é o prolongamento do raio refletido. Então, se for através do prolongamento dos raios refletidos, a gente diz que a imagem é virtual, certo? Então, essas são as características da imagem desse ponto P. Então, nós precisamos de no mínimo 2 raios incidentes, né, para ter 2 raios refletidos para formar uma imagem. Então, ó, esse primeiro exemplo é do barbeiro aqui e do freguês. Então, tá assim, ó. Na figura, o barbeiro está a meio metro do freguês, que por sua vez está a 1,2 metros do espelho plano que está à sua frente. Determine a distância do barbeiro à imagem do freguês e a distância do freguês à imagem do barbeiro. Então, aqui tem um esquema, né? O barbeiro até o freguês tem meio metro e o freguês até o espelho tem 1,2 metros. E aqui está a representação do espelho. Então, vamos para a resolução. Nós vimos que as imagens, elas são simétricas ao plano do espelho em relação, né, aos objetos. Então, no item A, ele quer saber a distância do barbeiro até a imagem do freguês. Então, ó, vamos por partes. O freguês, ele tá a 1,2 metros do espelho. Se ele tá a 1,2 metros do espelho, a que distância estará a imagem dele? A mesma, 1,2 metros. Agora, o barbeiro, ele tá, ó, olha a distância que ele tá do espelho, tudo isso. Então, ele tá a meio metro mais 1,2 metros. Então, o barbeiro está distante do espelho 1,7 metros. Então, se o barbeiro está a 1,7 metros de distância do espelho, a sua imagem também estará. Então, é comum a gente usar para a imagem essa linha aqui, né? Então, o barbeiro é o objeto, B' é a imagem do barbeiro. F é o freguês, F' é a imagem do freguês. Então, no item A, ele quis saber, vamos por partes, a distância do barbeiro à imagem do freguês. Então, ó, a distância do barbeiro à imagem do freguês é o que nós queremos saber. Então, o que vai dar essa distância? É a distância do barbeiro até o espelho,
mais a distância do espelho até a imagem do freguês, não é isso? Então, se a gente somar isso, nós teremos essa distância. Então, a distância que o barbeiro está do espelho é 1,7 metros, porque é toda essa reta aqui, mais 1,2, que é a distância que o espelho está da imagem, o espelho está da imagem do freguês. Então, a gente vai somar 1,7 mais 1,2, 2,9 metros. Então, o barbeiro está distante da imagem do freguês, 2,9 metros. Agora, outra pergunta é a distância do freguês até a imagem do barbeiro. Então, é a distância do freguês até a imagem do barbeiro. Então, é até aqui. Então, a distância do freguês até a imagem do barbeiro vai ser a distância dele até o espelho, né? Do freguês até o espelho, mais a distância do espelho até a imagem do barbeiro. Então, essa distância a gente conhece, 1,2 metros, e essa distância também, 1,7 metros. Somamos, deu também 2,9 metros. Então, fisicamente, o que é importante para a gente aqui? Lembrar dessa questão da simetria. Então, a gente tratou o barbeiro e o freguês como ponto. Então, a distância que o barbeiro está do espelho é a mesma distância que a imagem do barbeiro está do espelho. Certo, pessoal? Tranquilo até aí? Espero que sim. Agora, e a imagem de uma figura? Nós falamos da imagem de um ponto. O que muda para a imagem de uma figura? Então, observem aqui. Nós temos essa cruz aqui, a cruz AB e, quer dizer, o segmento AB e o segmento DC. Como será a imagem? Ela será, a gente pode tratar como um ponto também. Então, ó, a distância que o ponto A está do espelho é a mesma distância que a imagem dele está do espelho. E assim por todos os pontos. Então, ó, olhando essa imagem, o que a gente pode concluir? Então, como eu disse, né, a imagem ela é obtida através da simetria de cada um dos pontos. Então, o ponto A está distante do espelho, está à mesma distância que o ponto A', que é a imagem. Assim como o ponto C está à mesma distância da sua imagem, do espelho. Então, essa imagem, quais são as características dela? Ela é direita na vertical e invertida na horizontal. O que significa isso? Ó, a seta aqui do A não tá para cima? A seta aqui do A não tá para cima? Do A' não tá para cima? Então, ela é direita na direção vertical. E ela é invertida na horizontal. Ó, a seta tá para a direita, a seta da imagem tá para a esquerda. Então, é essa característica dessa imagem aqui. Ela é igual ao objeto. Se você está vendo uma cruz, essa cruz, no espelho, a imagem dela será a cruz. É como você olhando no espelho. Se você se olha no espelho, você não vai ver uma girafa, você se vê. E ela é virtual. Então, lembrando, o que é essa característica de virtual? Porque quando a gente for falar dos outros espelhos, ela vai ser bem importante. Aqui também mas só vai aparecer desse tipo. No outro, nós teremos outro tipo de imagem também. Então, a virtual é aquela imagem que é formada pelos prolongamentos dos raios refletidos. Então, é o prolongamento dos raios refletidos, é isso que quer dizer. Então, aqui, ó, tem outros exemplos, né? O espelho, ele aqui vertical, o espelho horizontal, mas as características, elas são as mesmas ditas no slide anterior. Por exemplo, pega um espelho aí, todo mundo tem um espelho em casa, né, em algum lugar, e mexe no seu cabelo com a mão direita e observa a sua imagem. Vocês vão observar que o espelho ele vai ter a mesma ação, porém, no espelho vai parecer que você está mexendo no seu cabelo com a mão esquerda. Isso acontece também não só no espelho. Se a gente for pensar na câmera frontal do nosso celular, é isso que acontece também. Se a gente mexe com a mão direita, na imagem aparece que nós estamos mexendo com a mão esquerda. E eu fiz assim, mão direita aqui, e assim, mão esquerda, vocês vão estar vendo ao contrário, provavelmente. Na primeira vez vocês vão ver mão esquerda, na segunda vez vocês vão ver mão direita. Então, é isso que acontece com as imagens num espelho plano. Elas são direita, né? Então você não se vê de ponta cabeça, por exemplo, e ela é virtual e também é igual ao objeto. Só que a gente tem que tomar cuidado com esse lance dela ser invertida em algum
em alguma direção. Então, vai depender da posição do nosso espelho. Agora, e se esse espelho estiver se movimentando? O que vai acontecer com a imagem? Se o espelho se movimenta, a imagem também se movimenta. Pega esse mesmo espelho que você estava utilizando e aproxima e afasta ele do seu rosto. Ou pega sua mão e afasta e aproxima. Então, a imagem ela também vai se movimentar. Só que aí nós temos dois tipos, de duas formas esse espelho pode se movimentar. Transladando, que é esse lance do aproxima, afasta, que eu falei para vocês, ou rotacionando, esse espelho girar. Então, a imagem, o que vai acontecer com a imagem, né? Se você deslocar o espelho uma distância A, igual está representado aqui, a imagem, né, então, ó, aqui é o P, é o objeto, a imagem é o P', e o espelho estava aqui, inicialmente. Mudamos esse espelho dessa posição para essa posição aqui que distanciou A da posição inicial do espelho. A imagem P', ela também mudará de posição. Ela ficará aqui nessa posição P', que nós chamamos de D. A distância que a imagem vai transladar, né, que ela vai caminhar, vamos dizer assim, é igual a 2 vezes a distância que o espelho percorreu. Então, como que a imagem numa translação ela vai se movimentar? Qual é a distância que ela vai se movimentar? O dobro da distância que você mexeu o espelho. E se for rotação, é similar, só que ao invés da gente falar de distância aqui, né, reta, nós estamos falando de distância angular, vamos dizer assim. Então, o espelho inicialmente estava nessa posição, a gente a gente rotacionou o espelho nesse ângulo alfa aqui, ó. Então, a distância que a imagem percorreu vai ser o dobro de alfa. É parecido, né? Então, aqui é para translação, aqui é para rotação. Então, essa é a imagem e o movimento. O espelho se movimentou, a imagem também se movimenta. E nós também temos, podemos associar esses espelhos. Então, tem um instrumento óptico que é bem simples da gente construir, que é o caleidoscópio. Ixi, é mais fácil fazer do que falar. Talvez vocês lembrem que é um prisma. Vocês talvez fizeram lá no fundamental, um prisma, e vocês colocam algumas contas coloridas, e são espelhos, né? Esses prismas é associação de espelhos, e você gira e ele vai formando diversas imagens. Então, é comum em alguns filmes, principalmente os filmes de terror aí, que vai falar que vai nas casas dos espelhos, né? A pessoa se vê e aí não é a pessoa, é a imagem da pessoa, é bem comum isso. Então, o que eu tô dizendo é isso aqui, ó. Temos 2 espelhos associados e um objeto. Olha quantas imagens se formaram aqui. Então, isso que é associação de espelho. Você pegar 2 espelhos e posicioná-los em determinada angulação. Então, nós conseguimos saber quantas imagens formará nessa associação de espelho de acordo com o ângulo que nós colocaremos um em relação ao outro. Então, o número de imagens será formada é igual a 360 graus dividido pelo ângulo entre esses 2 espelhos, menos 1. Então, ó, aqui tá o que é cada uma desses itens. Então, ó, o número de imagens fornecidas por 2 espelhos é o N. O alfa é o ângulo formado entre esses 2 espelhos. Então, tomem cuidado. Se estiver aparecendo em radiano esse ângulo formado pelos 2 espelhos, vocês têm que transformar esse 360 em radiano. Então, 360 graus é igual a 2π radianos. Para vocês lembrarem aí, você não pode misturar grau com radiano. Certo? Então, vamos fazer um exemplo agora desse lance da associação de espelhos, ó. 2 espelhos estão alinhados de forma que o ângulo entre eles é 90 graus. Quantas imagens são formadas por essa associação? Então, o ângulo entre os 2 espelhos é 90 graus, uma coisa assim, né? 90 graus. Então, pronto. O alfa, que é o ângulo formado entre os 2 espelhos, vale 90 graus. O N é o número de imagens, né? Quantas imagens serão formadas? É o que nós queremos saber. É só aplicar aqui direto. Então, 360 é da equação, menos 1 também. Então, é 360 dividido por alfa, só que o alfa é 90. Eu já substituí aqui direto. Então, 360 por 90 é 4. 4 menos 1, 3.
Então, quando eu associar dois espelhos planos e entre eles esse ângulo for de 90 graus, nós veremos 3 imagens formadas. Certo, pessoal? Então é isso. Eu vou ficando por aqui, agora é com vocês. Eu vou deixar disponível lá no Classroom uma listinha de exercícios. Serão 8 exercícios para vocês fazerem agora. Espero que tenha ficado claro para vocês. Então, a parte de espelhos planos a gente encerra aqui. Nas próximas aulas, a gente verá os outros tipos de espelho e como se dá a formação de imagens nesses espelhos, os espelhos côncavos e os convexos. Até a próxima. Tchau, tchau!